A Verdade da Vida, volume 1, capítulo 4. A formação do destino no mundo mental. Tendo comentado acerca da chemicalization do destino, creio ser oportuno discorrer um pouco sobre a maneira como o destino se forma no mundo mental e se apresenta no mundo físico. A 12:30 do dia 14 de novembro de 1930, fui visitar o Sr. Bacon e Mai, meu amigo, para tratar de certo assunto. A cidade estava agitada com a notícia do atentado que o primeiro-ministro Hamaguchi sofrera às 9 horas dessa manhã, na estação de Tóquio, quando um jovem pertencente a uma organização nacionalista atirara contra seu abdômen, ferindo-o gravemente. Logo, ao me avistar com o Sr. Bacon e Mai, disse-lhe: foi horrível o que aconteceu com o primeiro-ministro Hamaguchi, não? Como é misterioso e impressionante o destino humano. Devido ao acontecimento, estava agora pensando em escrever uma carta a certa pessoa. O Sr. Imai prosseguiu falando-me a respeito. Na ocasião em que o ex-primeiro-ministro Tanaka, general do exército Gichi Tanaka, que antecedeu ao ministro Hamaguchi, faleceu repentinamente. O Sr. Bacon Imai, servindo-se de um médium, indagou a um espírito que está no mundo espiritual a respeito das posteriores mudanças do setor político. A resposta espiritual recebida nessa ocasião dizia que o destino do ministro Hamaguchi também não seria tranquilo, pois ele correria o perigo de sofrer um atentado inesperado no final do outono ou início do inverno de 1930. Esse tipo de premonição não deve ser contado impensadamente aos outros. Por isso, o Sr. Imai guardou silêncio, contando apenas ao Sr. Yusuke Horikoshi, diretor da empresa de papel Oji, o qual àquela altura também deveria estar impressionado com o incidente. O Sr. Yusuke Horikoshi, assinante da revista Seicho no Ie, mantinha amizade com o Sr. Shusei Mizuguchi, sobrinho do ministro Hamaguchi, e superintendente da fábrica da empresa de papel Oji, em Yodogawa. Foi por esse motivo que o Sr. Bacon Imai relatou essa profecia ao Sr. Yusuke Horikoshi. Temos assim uma testemunha viva do fato de que, desde a ocasião do falecimento do ex-primeiro-ministro Tanaka, já estava evidente no mundo espiritual que o ministro Hamaguchi iria sofrer um atentado. São inúmeros os casos de premonições que se concretizam. E vou comentar aqui uma comunicação espiritual prevendo a Primeira Guerra Mundial na Europa. Nessa ocasião, serviu de médium uma jovem francesa chamada Heine. A testemunha foi o pintor francês Corneille e o espírito informante de nome Veterine. Essa foi uma revelação espiritual ocorrida em sessão espírita no dia 14 de fevereiro de 1913, ou seja, aproximadamente um ano e meio antes de irromper a Primeira Guerra Mundial na Europa. A seguir transcrevo o relatório do Sr. Corneille. Dia 14 de fevereiro de 1913, às 15 horas. Sentamo-nos em volta da mesa. Após um longo período de silêncio da médium, a mesa começa a se agitar violentamente. Heine exulta de alegria. Ela não havia visto até então a mesa se movimentar com tanta intensidade. Às 16 horas, passamos para uma sala escura. A intensidade da luz é quase perfeita. Deixo acesa uma lâmpada vermelha. Conduzo Heine ao estado de transe, seguindo as formalidades. Parece que tudo vai correr bem. Em pouco tempo, Heine atinge o estado de transe profundo. Como de hábito, a temperatura corporal começa a baixar.
Dou voltas em torno da cadeira de Heine, enviando fluidos espirituais e ordeno repetidas vezes que seu espírito se afaste do seu corpo carnal. De repente, ela retesa o corpo e abre os braços como que assustada. Pela sua atitude, parece ter visto alguma cena terrível. À luz da lâmpada vermelha e da leve claridade, posso ver o seu comportamento e a sua fisionomia. Aterrorizada, com voz estridente, ela começa a gritar: "Oh, oh, que horror, que horror!" É uma cena dantesca. Vejam, estão todos lutando, soldados, cavalarianos. Oh, que luta mais terrificante! Sangue em toda parte, é um mar de fogo. Oh, que medo, que brutal mortandade, que morte violenta. Cadáveres em toda parte, milhares de cadáveres, milhares de feridos, mar de fogo por todos os lados. Nada mais que morte e fogo. As ruas da cidade completamente arrasadas. Chovem labaredas e bombas do céu. Ah, muitos soldados estão nos trens. São soldados que vão ao campo de batalha. Oh, quantos cavalos! Milhares de cavalos são transportados nos vagões. Vagões não têm fim. Não é possível contar. Todos os vagões apinhados de soldados. Todos vão matar. Mar de chamas em todo lugar. Florestas, cidades, o país inteiro, tudo arrasado. Nada mais existe além da matança e saques. Oh, que cena pavorosa, que cena pavorosa. Dito isso, Heine recosta-se no espaldar da cadeira por ter presenciado uma cena tão terrível. Está ofegante e respira agitadamente. Quando penso que suas mãos estão à minha procura, elas recolhem e cobrem seus olhos. Parece que a pavorosa cena continua a se desenrolar diante dela. Sem piedade, vez ou outra, interrompe seus gritos e começa a descrever a cena que vê diante dos olhos. Pela maneira como ela descreve, tem-se a impressão de que está assistindo a um filme. Até onde a minha vista alcança, a guerra continua. Toda a superfície da terra, até o céu, chuva de bombas e fumaça de pólvora. Só a morte e destruição. Não é só na França, é em toda a Europa. A França resiste por muito tempo, mas acaba participando da guerra. Isso é inevitável. O cenário da visão muda novamente. Aparece uma outra cena terrível, uma cena bem mais aterrorizante, pode-se dizer. Mas é Paris. É Paris que está em chamas. Oh, Paris! Há batalhas por toda a cidade. Em toda parte só há matanças. Nada além disso. Toda a cidade foi arrasada. Destroços, nada mais que destroços. Algumas paredes que restaram estão fumegantes. Cadáveres amontoados. Rios de sangue. Inundação de sangue. E a fome ameaça. Nem pão existe. Quem conseguiu escapar à matança está morrendo de fome. Tudo isso é apenas uma parte do relato. Mas o fato de Heine ter visto claramente cenas da Primeira Guerra Mundial na Europa no dia 14 de fevereiro de 1913 e, portanto, um ano e meio antes, tem profundo significado. Considero profundamente significativo o fato de a jovem Heine ter conseguido ver um acontecimento futuro ainda não manifestado no mundo material, e também o fato de ser possível conhecer antecipadamente um incidente futuro, como naquela premonição relatada pelo Sr. Bacon e May. Só podemos concluir que os acontecimentos que ocorrem nesse mundo são formados antes num mundo diferente do material, e só depois se manifestam nesse mundo material. Reflitamos bem sobre essa questão. Se algo não existe, não é possível vê-lo nem tomar conhecimento dele. É natural que possamos ver aquilo que já se manifestou no mundo material. Mas se podemos ver ou tomar conhecimento de um fato que ainda não se manifestou materialmente, significa que em algum lugar esse fato já existe. Se ainda não aconteceu no mundo material, é lógico que esse algum lugar não está neste mundo material. Só podemos então afirmar que esse lugar está no mundo mental ou mundo do pensamento.
De fato, conforme as diversas experiências realizadas ultimamente, todos os acontecimentos da face da Terra são formados no mundo mental, antes de se manifestarem no mundo material. Exatamente aquilo que foi criado no mundo mental é que se projeta no mundo material, e só então se concretiza como acontecimento terreno. Entretanto, isso não quer dizer absolutamente que esse acontecimento, formado no mundo mental, já esteja pronto desde a mais remota antiguidade, sem nenhuma possibilidade de mudança. Os acontecimentos formados no mundo mental estão sendo criados de momento a momento, segundo as ações combinadas das diferentes espécies de seres vivos que preenchem o universo. Incidentes generalizados são formados pela influência de muitas mentes e se definem com maior rapidez que os particularizados. Melhor falando, são formados pelos pensamentos da maioria, mas não se trata ainda de acontecimentos definitivos e, enquanto estiverem em processo de formação, podem sofrer transformações segundo as mudanças dos pensamentos emitidos. Eis como temos liberdade para comandar o nosso destino. A situação política durante a Primeira Guerra Mundial, vista mediunicamente por Heine, também foram aos poucos sofrendo modificações nas visões posteriores à do dia 14 de fevereiro de 1913. E quanto mais recentes foram as visões, mais se assemelharam à situação que se concretizou depois no mundo material. Isso evidencia o fato de que um acontecimento formado no mundo mental leva certo tempo até se manifestar no mundo material, e que, se nesse intervalo de tempo for corrigido o que está sendo criado no mundo mental, ele se manifestará no mundo material já modificado, corrigido. Os infortúnios, as infelicidades ou doenças por que passamos também são criados primeiramente no mundo mental. No entanto, podemos também corrigi-los antes de se manifestarem no mundo material, enquanto estão no mundo mental. Se assim procedermos, o infortúnio não se manifestará no mundo material na forma de infortúnio, a infelicidade na forma de infelicidade e a doença na forma de doença. Em suma, podemos afirmar que a cura metafísica consiste em corrigir o incidente no mundo mental, de modo que, na ocasião de se projetar no mundo material, não se manifeste como infelicidade ou enfermidade. No entanto, não conseguiremos impedir a ocorrência de um incidente, um desastre, por exemplo, já firmemente decidido pela força da soma dos pensamentos de muitas pessoas. Por mais que oremos ou mentalizemos pensamentos opostos, em casos assim, quando a nossa mente existe uma crença saudável incompatível com acidentes, mesmo que aconteça uma catástrofe, seremos afastados dela por ação da lei mental que diz: repelem-se os não semelhantes. E só aqueles que devem sofrer acidentes serão envolvidos pela catástrofe. Nos registros pessoais da senhora P. Howard, terapeuta espiritualista de Los Angeles, Califórnia, encontramos a seguinte passagem. Certo dia, lavando os pratos do almoço, comecei a sentir vontade de visitar uma amiga que mora algumas milhas. Terminei rápido o trabalho e me troquei para sair. De repente, senti-me melancólica, como se estivesse sendo retida por alguém, e perdi a vontade de sair. Não sei por que senti isso. Arrumei-me melhor e esforcei-me para adquirir novo ânimo. Coloquei o chapéu, calcei uma das luvas e fui até a porta. Mas não sei por que, senti uma melancolia insuportável e tive de voltar para o quarto. Aí, ajoelhei e me perguntei: oh meu Deus, afinal, o que está acontecendo? Ouvi uma voz firme e forte me responder: fique em casa. Obedecendo a voz, decidi ficar em casa. Tirei o chapéu, descalcei a luva, retirei o chale e comecei a me sentir aliviada e disposta. Disse que ouvi uma voz ordenando-me a ficar em casa, porque não encontro outros termos para me expressar. Pensei que Deus me ordenara permanecer em casa porque alguém viria me visitar. Isso aconteceu no primeiro ano em que me iniciei como religiosa e terapeuta espiritualista. Nesse dia, porém, não apareceu ninguém até a noite e cheguei a pensar: ora, que bobagem, deveria ter ido visitar minha amiga. Todavia, justamente o trem em que eu iria viajar sofreu um grave acidente, provocando a morte de muitas pessoas e ferimentos em outras tantas.
Essa foi uma das minhas inúmeras experiências. Nada de errado me acontece quando obedeço à minha intuição. Também o Sr. Masao Takahashi, do número 11 do volume 2 de sua revista Sei, Vida, publica uma passagem semelhante no qual a senhora Eiko Miwa enfrentou um incêndio. A seguir, transcrevo uma parte dessa narração. Relembrando agora, sinto o quanto é espantosa a providência de Deus. Sempre tive o hábito de fazer o meu filho trocar toda a roupa na hora de dormir. Nessa noite, porém, ele sentia dor de cabeça e mal-estar. Por isso, permiti que ele fosse dormir sem trocar a roupa do dia. Eu também estava com dor de cabeça e não conseguia conciliar o sono. Apenas cochilava quando escutei uns estalidos. Pensei que estivesse chovendo e que fosse o ruído das gotas d'água caindo. Daí a pouco houve um barulho estranho, como se algum material tivesse caído. Levantei-me, abri a porta e dirigi-me à oficina. Toda a parte superior estava em chamas. A senhora Eiko Miwa, nessa noite, não conseguia dormir por causa da dor de cabeça. E a criança tinha ficado sem trocar de roupa. Assim, foi-lhe possível fugir rapidamente do incêndio, levando consigo o filho. Provavelmente, esse incêndio não pôde ser evitado porque já estava consumado no mundo mental. Não foi possível evitá-lo, mas a mente da senhora Miwa, que é muito religiosa, não estava em sintonia com o infortúnio de ser morta ou queimada pelo fogo. Por ação da lei mental, segundo a qual repelem-se os não semelhantes, ela foi afastada, ficando fora do alcance da desgraça, devido à dessemelhança mental. O subconsciente da senhora Miwa pressentiu um incêndio e fez com que nessa noite ela não dormisse e deixasse a criança dormir com a roupa que estava, em vez do habitual pijama, para facilitar a fuga. Continuando, ela disse: quando transferi o seguro da casa, também tive grande ajuda de Deus, graças à minha fé. Antes tinha a pólice de outra seguradora, mas seu conceito deixou de ser bom, chegando a ser notícia de jornal. Então comecei a me preocupar, achando que, caso acontecesse algo, não conseguiria receber nada. Pensando em trocar de seguradora, enviei um postal a Tokyo Kazai, cujo diretor era o Sr. Yasuda, certa de que conseguiria receber a indenização caso necessitasse. Ele me visitou bem num dia em que meu marido estava ausente e fiz a inscrição de um seguro de 10.000 ienes, dizendo em tom de brincadeira: o prêmio pago a uma seguradora é dinheiro jogado fora, mas precisamos de um seguro no valor de pelo menos 10.000 ienes, pois na hora de receber só se consegue a metade, não é? Fiz isso em julho e cancelei o contrato com a outra seguradora. Quando meu marido regressou, contei-lhe tudo, ao que ele retrucou intrigado: 10.000 ienes foi demais. É um dinheiro jogado em vão. Uma casa isolada como a nossa não se queimará, a não ser que o fogo comece aqui mesmo. É só tomar cuidado e não teremos incêndio. Não havia necessidade de fazer um seguro tão alto. Respondi-lhe que, mesmo deixando de comprar outras coisas, com o seguro ficaremos bem mais tranquilos e pagamos apenas o prêmio de julho. Com apenas um pagamento já recebemos 9.000 ienes de indenização. Entregamos toda essa quantia aos clientes e estamos nos esforçando e conseguindo sobreviver. Sinto-me muito grato em poder continuar com os negócios, contando ainda com a preferência dos clientes. Como se pôde notar por esse episódio, quando um incêndio em determinado local for inevitável, a pessoa que possui a forte crença de estar sempre protegida por Deus repele, por ação da lei mental, a eventualidade de ficar desprotegida, de sofrer algum ferimento ou prejuízo. E por mais próxima que esteja do perigo seu corpo, e o infortúnio serão incompatíveis. Assim como o óleo não se mistura com a água, e naturalmente a infelicidade não fará parte do seu destino. Quando ocorre uma desgraça, qualquer pessoa pensa que não teve culpa alguma e acha que algo violento chamado desgraça a atingiu. Porém, se somos vítimas de alguma desgraça, significa que o nosso estado mental tinha alguma semelhança com essa desgraça, e houve mútua atração de semelhantes.
Nada pode aproximar-se de nós que não seja atraído pela nossa mente. Se o nosso estado mental for de fé iluminada, completamente, desprovido de qualquer desgraça ou infelicidade, mesmo que estejamos bem no meio de uma catástrofe ou de um acidente, não seremos atingidos porque escaparemos deles, tal qual uma enguia escorregadia. Qualquer pessoa pode conseguir o mesmo resultado da Sra. Mioa ou da Sra. P. Howard. Mesmo que ocorra um incêndio, não se queimará. Mesmo que perca a casa, será indenizada pela seguradora. Se um trem estiver para descarrilar, algo fará com que não embarque nesse trem e se salve. Todos podemos chegar a esse ponto. E nos tornarmos invulneráveis ao mau destino. Quando nos tornamos invulneráveis, nada teremos a temer nesse mundo, e não haverá nada melhor que isso. Logicamente, seria bem melhor que não ocorresse incêndio nem desastre de trem, pois muitas pessoas seriam salvas. Mas tanto o incêndio quanto o incidente de trem ou a guerra estão relacionados ao destino de grande número de pessoas. Para evitá-lo, seria preciso ocorrer a mudança mental de todas as pessoas que tivessem relação direta com tais acontecimentos. Enquanto a mentalidade delas não mudar, a força do pensamento de cada uma se reunirá e formará primeiro no mundo mental o incêndio ou o desastre de trem. E como a mente humana funciona como um aparelho receptor de rádio, qualquer pessoa consegue captar de alguma forma o incêndio ou incidente de trem já formado no mundo mental. Isso é comparável à atração recíproca que ocorre quando o ímã B se aproxima do ímã A. Porém, nem sempre o ímã A atrai o ímã B quando estão um perto do outro. Dependendo da posição do ímã, pode até ocorrer uma repulsão, e o ímã A se afastará do B quanto mais próximo dele for colocado. De modo análogo a um ímã, conforme a posição da nossa mente, por pior que seja a desgraça que se aproxima, poderemos repeli-la ou fugir para um lugar fora do seu alcance. Tanto a Sra. Mioa quanto a Sra. P. Howard, graças à fé que mantinham, estavam em estado mental incompatível com a infelicidade, tal qual a água e o óleo. Certamente houve muitas pessoas que no mesmo dia em que a Sra. P. Howard sentiu-se mal e não embarcou no trem que pretendia, sentiram-se muito animadas em sair de casa e viajaram justamente no trem que iria se acidentar. Isso seria comparável à aproximação de um grande ímã destino, que atrairia pequenos ímãs, as pessoas, conforme o lado para o qual estavam voltados os pequenos ímãs. Uns avançaram em direção ao grande ímã e acidentaram. Não é porque a pessoa não consiga pressentir o mau destino que é atraída por ele. Se possuímos mente, podemos de alguma forma captar aquilo que esteja ocorrendo no mundo mental e que tenha relação direta conosco. Captamos, mas se o consciente humano percebe ou não claramente, depende do grau de espiritualização da pessoa. É independente de o consciente perceber ou não, às vezes o subconsciente conduz propositadamente o corpo na direção do infortúnio que pressentiu. Acontece isso devido à força de atração da mente que está voltada para o lado do incidente. Acaba sendo vítima dele, por mais que se revolte e se debata.